E aí, galera, como vocês estão? Tudo na paz? Me contem. Tudo bem? Acho que eu vou botar o óculos para enxergar melhor. Vamos dar um minutinho pra galera voltar, pra galera entrar. Agora tá melhor, tô enxergando melhor. Então, gente, essa semana eu vou dar um foco aí em algumas coisas que vocês me pediram. Então, vocês pediram pra eu ajudar vocês aí nessa missão de planejamento, de foco. Tá ansiosa? Então, se eu conseguir salvar, ela ficará disponível no meu YouTube, né? Mas não é 100% de certeza, porque esse Instagram aqui tá uma benção, tá? Mas então, gente, eu vou tentar aqui ser o mais abrangente possível. Vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. A pessoa que é bem organizada, para não dizer que eu sou metódica e perfeccionista. E você ser perfeccionista não é uma virtude por si só. Acaba sendo uma fraqueza quando a gente não sabe administrar. Mas eu tento tirar a parte positiva disso e aproveitar aí para poder fazer essa minha gestão de organização, né? Que também é importante se a gente parar para pensar. Essa luz tá forte, agora melhorou. Então, o tema da live de hoje é planejamento, foco e disciplina. Mas para que, Raniele, que eu preciso de planejamento, foco e disciplina? Para quem não sabe, né? Quem não sabe o que quer, quem não sabe para onde vai, quem não sabe o que é de fato, quais são suas forças, suas fraquezas, suas potencialidades de fato, não se conhece. Quem não se conhece, né? Como vai ter um plano de ação para que o ano seja diferente, né? Muitas pessoas no começo do ano fazem 1000 planos, fazem 1000 metas, traçam 1000 metas e no decorrer do processo acabam observando que não conseguiram cumprir aquilo que de fato elas se comprometeram. Por quê? Porque não traçaram estratégias para isso acontecer. É muito importante que a gente tire todos os nossos pensamentos e sonhos do plano do pensamento e a gente exercite isso, escrevendo, né? Ah, Raniele, mas tudo você fala que tem que escrever? Sim. Quanto mais a gente escreve aquilo que a gente quer de fato, mais a gente materializa o nosso sonho. Então é muito importante que a gente materialize escrevendo, é muito importante que a gente materialize verbalizando, falando, e é muito importante que a gente materialize também observando. Então, o que eu vou ensinar basicamente aqui para vocês? Vou ensinar para vocês como a gente vai fazer esse rascunho desse planejamento, um planejamento de metas para 3 meses, 6 meses, 12 meses, 1 ano e 3 anos. Sim, porque a gente tem que enxergar lá na frente, né? O resultado das nossas decisões de hoje, elas não determinam o que aconteceu no teu passado. Então, o que aconteceu no passado acabou. Ressignifica, acolhe se necessário, tá? Mas o seu passado não é determinante para o seu futuro. Mas o seu presente, o seu foco, a sua disciplina e a decisão que você vai tomar hoje vão ser fundamentais para o que vai acontecer no seu futuro. Por isso é tão importante. Boa tarde, maravilhosa. Por isso é tão importante que você tenha um planejamento das suas metas, dos teus sonhos, para que eles deixem de ser sonhos e eles venham para o campo, né, da materialidade, para o campo do concretismo. Então a gente vai começar a aprender algumas estratégias, tá? Então a primeira estratégia, né, maravilhoso. Então a primeira estratégia vai ser a gente organizar isso, tá? A segunda estratégia vai ser a gente colocar isso pra gente verbalizar todos os dias. E a terceira estratégia vai ser a gente colocar isso no quadro dos sonhos.
Ah, Raniele, mas eu já ouvi falar em quadro dos sonhos. Isso pra mim não funciona. Isso é uma balela. Enfim, eu não chamo de quadro dos sonhos, tá? Eu chamo de mural da vida épica, mural da vida extraordinária, que é realmente algo que eu tiro do meu plano dos sonhos e eu começo a visualizar todos os dias. Pra quê? Pro meu cérebro olhar e falar assim, dá logo isso pra essa mulher, porque eu não aguento mais ver essa mulher olhando pra isso todos os dias. Então eu uso muito essa ferramenta, que é uma ferramenta poderosa, e eu vou ensinar isso pra vocês aí no decorrer dessa semana, tá? Querem fazer alguma pergunta antes de eu começar? Aproveita, gente. Aproveita, porque você sabe quando a pessoa que liga a maquininha de falar, ela começa a falar sem parar, né? Que eu sou dessas. Qual é a maior dificuldade de vocês com relação à organização? O que vocês têm mais dificuldade no processo? Colocar essas metas, o que vocês querem de fato, no papel? Ou vocês conseguirem dar uma sequência? Chegou, maravilhosa! Vamos anotando tudo, hein? Tudo anotado hoje. O que vocês têm mais dificuldade? Na parte de organização, na parte de estratégia para colocar isso em ação, na parte de disciplina. Qual é a maior dificuldade de vocês? Me conta aí pra gente tentar solucionar aí o máximo de dúvidas possíveis. Gente, quem me acompanha sabe que eu sou organizar o tempo, colocar no papel, show. Então vou falar sobre isso hoje, gestão do tempo. Então é muito importante, gente. Por que é importante a gente trabalhar a inteligência emocional? Porque a nossa inteligência emocional, ela vai trabalhar basicamente isso, nossa gestão do tempo, nossa gestão das nossas emoções, que a gente tem que saber como a gente conduz, né? Como a gente muda essa polaridade. A gente sai de uma polaridade quando a gente tá se sentindo mal, quando a gente tá vitimista, quando a gente tá reclamona, e a gente passa a trocar essa energia. É muito importante a gente também saber fazer essa troca de polaridade. E é muito importante também que a gente comece a ter tudo isso organizado. Por quê? Quando a gente sabe para onde a gente tá e para onde a gente quer ir, fica muito mais fácil a gente traçar estratégias e ações para que isso aconteça. Agora, se você fala para mim, Raniele, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei, disciplina, arrasou. Eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei o que eu vou ser daqui a 12 meses, eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Tem muita gente, que deixa a vida levar, sabe? Que tem aquela síndrome de Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar e vai deixando, vida leva eu. Ou então a síndrome da Alice no País das Maravilhas, né? Síndrome da Alice no País das Maravilhas é quando o gato pergunta pra ela, pra onde você vai? E ela fala, não sei. Pra quem não sabe, gente, pra onde quer ir, qualquer caminho serve. O que eu quero dizer com isso? Quando você não tem sonhos, quando você não tem metas, você vai viver o sonho do outro. Você vai acabar fazendo o quê? O que o outro quer que você faça. O outro vai te empurrar, vai te induzir sempre para fazer algo. E você vai estar sempre esquecendo de você. Que é algo que não pode acontecer, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos ter vidas interessantes, vamos ter sonhos, metas, alvos, né? Para que realmente a gente consiga os nossos objetivos de fato. Então, o que aconteceu com vocês em 2021? Sabe? 2021 foi bom para vocês em que sentido? Coloca isso no papel. Quais são as coisas que vocês acreditam que vocês têm que repetir em 2021? E quais são as coisas que vocês não querem que se repitam de forma alguma? Essas coisas que vocês não querem que se repita de forma alguma, vocês têm que começar a ressignificar. Não reclamar, mas isso aconteceu comigo. Tudo isso aconteceu por causa da política. Tudo isso aconteceu por causa da pandemia. Eu tô com a minha vida desgraçada desse jeito por causa da pandemia. As coisas não acontecem comigo porque eu vim de uma família pobre. As coisas não acontecem comigo por isso. Se só. Vamos parar de viver de condição e vamos tomar decisão.
Porque a nossa condição, a condição que a gente está hoje, ela parte de uma decisão. Então decidam o que vocês querem, para que a partir disso vocês comecem a trabalhar a ação, tá? Então é muito importante, gente, que vocês coloquem no papel, sim, tudo o que vocês querem e tudo que vocês precisam fazer para as coisas de fato começarem a acontecer na vida de vocês, tá? É muito importante. Então, gente, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu amo todas as ferramentas ligadas ao autoconhecimento. Ah, Raniele, mas por que eu tenho que trabalhar o autoconhecimento? O autoconhecimento, ele é importante para todas as áreas da nossa vida. Tanto para nossa área pessoal, quanto para nossa área profissional e mais ainda para nossa área dos relacionamentos, né? Se você sabe o que você quer de fato, você vai mirar naquele alvo. E a tendência que você vai ter de acertar, vai ser infinitamente maior, tá? Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece as nossas forças, as nossas fraquezas e os nossos valores, que devem ser inegociáveis. Valores são os nossos princípios, aquilo que a gente não deve abrir mão de jeito nenhum, por ninguém, tá? Valores não são negociáveis. A gente consegue trabalhar isso, mais ou menos. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho uma força, eu posso trabalhar cada vez mais essa força para que isso se sobressaia e eu consiga sempre estar trabalhando outras coisas mais. Em contrapartida, se eu conheço as minhas fraquezas, eu consigo diminuir ou ressignificar elas, tá? Mas vamos parar com essa mania de que, tipo, tudo que acontece é porque eu precisava passar por isso. Ai, Deus mandou pra mim. Ai, eu não tenho sorte. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Para de focar no que vocês não têm, tá? E comecem a valorizar aquilo que vocês têm. Para de reclamar que aconteceu isso, aquilo outro na sua vida. Ressignifica isso. Entenda por que isso aconteceu e o que você pôde observar a partir disso. O que você ganhou com isso, tá? Então vamos começar a praticar esse exercício aí, que é um exercício poderoso, tá? Então, Raniele, como que você trabalha isso? Gente, eu tenho 2 cadernos. Para quem não me conhece, quem nunca me ouviu falar, vai ouvir falar agora, eu tenho 2 cadernos. O primeiro caderno é o meu diário das emoções, onde eu coloco tudo que eu tô sentindo, tudo que eu quero colocar pra fora antes de falar pra alguém, porque uma palavra maldita é como uma seta que vai e não volta mais. Então, antes da gente falar alguma coisa pra alguém, eu sugiro que vocês anotem, que vocês reflitam sobre e que depois vocês falem. Isso é inteligência emocional, tá? Não tô dizendo que isso é um processo fácil, não, tá? Porque muitas das vezes eu tenho que brigar com a minha sabotadora, com a minha Tina, tá? E mostrar pra ela que quem manda sou eu. Então não é um processo fácil, mas é necessário. E quanto mais a gente vai exercitando, mais fácil vai ficando. Da mesma forma que a gente tem que aprender a dizer não. Não. Porque quando a gente diz sim pra todo mundo, a gente tá dizendo não pra gente. Não pros nossos sonhos. Não para as nossas metas, não para tudo aquilo que a gente planejou de melhor para nossa vida, não para os nossos desafios, para as nossas superações, para o nosso corpo bonito, para nossa vida maravilhosa, incrível, sabe? Para o homem maravilhoso que você idealizou para você, para a vida épica que você quer. Então, quando você diz sim para todo mundo, você tá dizendo não para você. Porque quando você diz para sua amiga que você vai fazer aquilo para ela, mesmo não tendo tempo, você tá abrindo mão desse tempo pra você. Quando você tá falando pro seu amigo que você vai tomar uma cervejinha com ele, você tá abrindo mão do tempo que você poderia deixar e estar com a sua família. Então, todas as vezes que a gente diz sim pra todo mundo, pro que as pessoas querem, a gente tá validando e dando o poder da nossa vida pro outro. Vamos começar a aprender a dizer não, tá? Isso é um exercício fundamental e foda das galáxias, que vai diferenciar vocês de serem foda para serem fudidos. Que uma simples letra
deixa você de ser foda com o e deixa você sendo fudido com o, tá? E o não entra nesse processo. Então vamos começar a trabalhar esse exercício aí, tá? Que não é um exercício fácil não, mas é poderoso, tá? E o outro exercício poderoso é a gente deixar de viver de condição e tomar decisão. Mas eu não vou falar sobre isso aqui hoje não. Então, eu uso o diário das emoções para isso, para externalizar, para botar tudo que eu tenho que colocar ali. Enfim, desafiador demais, né? E o outro é esse caderninho aqui, ó. Que é o caderno da minha vida épica, da minha vida extraordinária. Aqui é onde eu vou traçar todo o meu planejamento, todos os meus sonhos, todas as minhas metas, elas vêm pra cá, tá? Então, eu sugiro que vocês tenham um caderninho desse também. Por exemplo, eu trabalho com o mural da visualização, mas tem muitas pessoas que moram com o pai ou moram com alguém que não quer que a pessoa fique vendo esse mural. Tá tudo bem, vocês podem colocar tudo aqui no caderno. Eu vou ensinar vocês para fazer tudo aqui dentro do caderno. Mas eu tenho meu mural da visualização bem grandão, sabe? Para eu poder ficar olhando para ela todo santo dia. E aí, o que que eu faço? Esse caderno, ó, é um caderno normal que você compra na papelaria. E ele tem essas folhas aqui, ó, em branco. Ah, Raniele, eu não tenho esse caderno, posso fazer com outro? Pode, gente. Vocês podem fazer com o que vocês quiserem, tá? Não se limitem a isso. Mas eu sugiro que vocês comprem um caderno, porque é a vida de vocês. Então, se vocês querem que a vida de vocês seja extraordinária, vamos começar a trabalhar esse merecimento, tá? Que merecimento é fundamental para vocês não procrastinarem e vocês não desistirem no meio do caminho. Então, dar os nossos M&Ms, os nossos chocolates emocionais e trabalhar esse merecimento são fundamentais para vocês não desistirem ao longo do processo, tá? Então, o que que eu faço aqui, ó? Isso aqui é uma ferramenta que é usada no coach. Essa ferramenta chama-se SWOT, tá? Que são as suas forças, as suas fraquezas, as suas ameaças e as suas oportunidades. Mas se vocês não quiserem trabalhar isso, podem só trabalhar as suas forças e fraquezas, que já vai ajudar muito, tá? Então, antes, eu não usava nesse caderno, eu colocava aqui, ó, num papelzinho separado. E eu coloco com esses post-its coloridos, porque é uma forma da gente ativar esse gatilho no nosso subconsciente, né? É colorido e tal, então eu uso muito post-it para trabalhar gatilho mental, né? Então, tudo que eu quero chamar muita atenção, ou eu uso o gatilho mental do post-it, ou eu uso o Luminocolo, que é isso aqui, ó. Então, essa caneta colorida eu uso de várias cores. Então, por exemplo, quando eu faço alguma coisa, eu uso a caneta de uma cor. Quando eu deixei de fazer alguma coisa, eu uso caneta de outra cor. Quando eu não posso deixar de fazer alguma coisa, eu uso caneta de outra cor. Então, normalmente eu tenho o Luminocolo de todas as cores, que é pro meu subconsciente lembrar que todas as vezes que ele tiver com a caneta vermelha, por exemplo, eu não cumpri alguma coisa que estava determinada. Todas as vezes que ela tiver com a caneta amarela, eu cumpri. E todas as vezes que ela tiver com a caneta verde, por exemplo, eu deveria ter cumprido, mas eu cumpri parcialmente, por exemplo, ou deixei para o outro dia. Então, vocês podem colocar isso da forma que seja mais organizado para vocês, tá? Isso foi a forma que eu encontrei para me organizar melhor. Outra coisa que eu tenho, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu tenho uma caixa só de post-its. Como eu falei pra vocês, eu gosto de trabalhar esse gatilho mental com o post-it. Então, eu uso normalmente o post-it colorido pra chamar atenção, ou quando eu quero ressaltar alguma coisa. E esse post-it, gente, é super fácil, porque você tira aqui, ele já vem uma colinha, e vocês podem estar utilizando. Outro post-it que eu uso muito é esse aqui, ó. Tá? Esse post-it também que é só de bolinha. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um pompoarismo. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu tenho que ir na frente do espelho e falar pra mim, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Mas eu não quero que ninguém saiba o que eu tenho que fazer. Posso só colar uma bolinha.
Então, por exemplo, em todo lugar que eu vou pela casa, eu colo uma bolinha no meu espelho do banheiro, eu colo uma bolinha no meu micro-ondas, eu colo uma bolinha em todos os lugares. Daí eu sei que eu tenho que apertar ali a periquita, daí eu sei que eu tenho que falar alguma frase, alguma afirmação positiva pra mim. Daí eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa que eu vou determinar naquele momento. E isso vai estar linkando pra mim como um gatilho, tá? Então eu uso muito isso. Ou post-it de coloridinho, ou a caneta coloridinha, ou esse post-it de bolinha, tá? E aí vocês vão se organizar e da forma que vocês acharem melhor. Eu tenho uma caixa só disso, ó. Pra vocês verem que não é sacanagem. Tem uma caixa só disso. E aí, por exemplo, quando eu tenho que trabalhar o ser, ter e fazer, que é algo que a gente tem que trabalhar o nosso merecimento, a nossa identidade e a nossa capacidade, que isso fere, né? Exatamente a nossa autoestima, tudo aquilo que a gente quer. Antes da gente ter, a gente tem que ser, né? Então, o que eu faço também, ó? Coloco aqui no meu armário, tá vendo? Cada um de uma cor. Então, por exemplo, o eu sou é a minha identidade, ó. Eu sou protagonista da minha vida, sou uma mulher forte, poderosa. Eu trabalho meu merecimento. Então, ó, eu mereço amar e ser amada. Eu mereço viver a vida dos meus sonhos. E eu tenho que é a minha capacidade. Então, eu tenho uma autoestima inabalável. Eu tenho coragem para agir a partir do medo. E aí, eu vou criando estratégias e ferramentas que fazem com que eu esteja sempre conectada com isso, com o que eu quero, de fato, que aconteça na minha vida, tá? Então, mas tem gente que não quer colocar isso no quarto delas, que não quer que as pessoas vejam isso. Tá tudo bem, usa a bolinha. Ah, Raniele, ainda assim eu não quero usar a bolinha. Usa o que vocês quiserem, tá? Tá tudo liberado. Vocês têm que ver o que é melhor pra vocês. O que vai se adaptar na rotina de vocês, tá? E aí, Raniele, como que eu uso isso aqui? Minhas forças e minhas fraquezas. O que são as minhas forças? São os meus potenciais de fato. Aquilo que eu tenho de melhor e que se eu souber que eu tenho, se eu conseguir trabalhar isso na minha essência e com maestria, eu vou conseguir alavancar os meus resultados. Por exemplo, quais são as minhas forças? Sou uma mulher determinada, tenho coragem e ousadia, tá? Isso aqui é algo, gente, que pode ir mudando. Como eu falei pra vocês, quando a gente tem esse controle e essa gestão das emoções, a gente muda. Como eu já comentei com vocês, eu era uma mulher que tinha medo e não sabia trabalhar isso. Então o medo me paralisava. O medo era uma fraqueza, né? Hoje, o medo eu já consegui substituir e ressignificar. Não que eu não tenha mais, mas eu ajo a partir ou mesmo com medo, tá? Apesar do medo, eu ajo. Então, eu já coloco aqui que isso virou uma força. Isso hoje virou uma coragem pra mim. Não ter medo ou agir mesmo tendo medo. Então, a gente pode trabalhar, trazer ela de uma fraqueza e trazer ela pra uma força. Quando a gente se conhece. Por isso é tão importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, tá? E aí, eu vou colocando aqui tudo que eu considero como força. Eu vou sugerir que vocês anotem pelo menos 5, tá? E aí, em contrapartida, eu vou colocar aqui tudo que eu tenho, que eu considero como minha fraqueza. O que são fraquezas? São as coisas que podem te paralisar em algum momento. São sentimentos distratores, são coisas que podem te puxar para trás, que podem te paralisar. São as suas crenças, são as suas inseguranças, são os seus medos, são os seus traumas, todo o lixo emocional que você vai carregando aí ao longo da sua vida, tá? Isso pode ser considerado fraquezas. Por exemplo, eu sou uma pessoa, não tô falando de mim nesse caso não, tá? Eu sou uma pessoa que não tem uma vida interessante. Sou uma pessoa que tô muito preocupada com a vida do outro. Sou uma pessoa que faço muita fofoca. Ou seja, o que uma pessoa que é fofoqueira é? Uma pessoa que não cuida da própria vida. Porque se ela tivesse uma vida interessante e se ela tirasse o F do fofoca e focasse na vida dela, né? Ela com certeza ela teria muito mais do que ela tem. Porque ela ia focar no que ela tem de melhor. Então, a fofoca é uma fraqueza, certo? O medo, quando você não sabe administrar essa emoção, também é uma fraqueza. Por quê? Ele te paralisa,
ele paralisa os seus sonhos. O perfeccionismo, que muita gente sabe aí que eu mesma brigo e luto todos os dias contra o meu perfeccionismo. Perfeccionismo é luciferano e perfeccionismo não é uma qualidade, tá? Qualidade é excelência, você fazer bem o que você se propõe a fazer. Mas perfeccionismo é uma fraqueza, porque ele te paralisa. Então é muito importante que vocês saibam o que vocês têm como força e como fraqueza. E saibam também o que vocês têm como valor inegociável, que é aquilo que vocês não abrem mão. Por exemplo, eu tenho empatia. Eu não consigo vender ou falar sobre algo para alguém que eu não tenha passado. Então, um dos meus valores inegociáveis é empatia. Eu nunca vou falar para alguém algo que eu nunca fiz. Eu nunca vou dizer para você fazer algo ou para você me copiar em algo, dizer para mentir para você, porque isso é fora dos meus princípios. Logo, eu não quero ninguém que esteja próximo de mim e que tenha um princípio que não esteja alinhado com o que eu gosto. Eu nunca vou estar com um homem que vai ficar mentindo, que vai ficar me enganando, que vai ficar dizendo pra mim coisas que não faz, porque isso tá totalmente desalinhado com os meus valores. Então isso, pra você ver como isso é tão importante, até na hora de você traçar o gabarito do seu homem ideal. Você dizer, olha, eu quero um homem assim, eu quero um homem assado. É muito importante que isso esteja alinhado, porque se você tá solteira, por exemplo, quando você for procurar alguém ou encontrar alguém, a primeira coisa que você vai fazer vai ser ver se esse cara tá coerente com aquilo que você traçou pra você. Então eu quero um cara que tenha, por exemplo, 40 anos, seja advogado, não tenha filhos, ame a natureza, ame os animais, não minta, sabe? Enfim, você vai lá traçar o perfil da tua persona, do teu homem ideal. E aí você tá tão carente, você tá tanto tempo sem dar, você tá tanto tempo querendo fazer alguma coisa com alguém, né? Tá naquela carência, naquele momento, sabe, repelente, que não tem atraído muitas coisas pra você. E aí você vai pra uma noitada e conhece um capiroto, sete pele, dito cujo, sabe Deus o quê, né? Sim, observa o que ele faz. Observa o que ele faz, não o que ele fala, né? Porque o homem, ele sabe que a gente tem esse ponto fraco do ouvido, e aí ele fica ali, ó, mimimi, 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 mimimi. Você tá carente, você tá com fome, né? E aí você acaba pegando aquela coxinha frita, fria e às vezes estragada, entendeu? Achando que é a última bolacha do pacote, porque você tá carente, né? Então a carência, insegurança, tudo isso é muito distrator e muito repelente pra mulher. Então nesse momento, você conhece um cara numa noitada, né? Que tipo, tem 5 filhos, um com cada mulher diferente, é baixo, é loiro, nada daquilo que você traçou pra você. O cara é um 7-1 nato, né? Não tem nem emprego fixo, é um 7-1. Tem 5 filhos, vai pra noitada direto e detesta animal. Toda vez que ele vê um cachorro, ele vai lá e chuta. E aí, esse cara não tem nada a ver com os teus valores. Não tem nada a ver com o perfil do cara que você traçou pra você. E aí você acaba se apegando, né? Porque pior do que você estar apegada pelo cara certo, é você estar apegada pelo cara errado. Então, gente, é muito importante que vocês façam o alinhamento do que vocês querem pra vida de vocês. Isso inclui tudo. Inclui relacionamento pessoal, inclui amizade, inclui trabalho, inclui homem também, entendeu? Então, vocês vão fazer isso, tá? Suas forças e suas fraquezas. Ah, Raniele, eu não sei como eu faço isso, não sei quais são as minhas forças, não sei quais são as minhas fraquezas. Pergunta para uma amiga. Ah, Raniele, ainda assim eu tenho dificuldade. Existem alguns sites que fazem isso, esse perfil comportamental. Então eu vou deixar lá no meu Telegram, tá? Para vocês que não me seguem no Telegram, vai lá no meu Telegram que eu vou deixar um site que ele faz um disque, que é o nome dessa ferramenta, gratuita. E aí você vai preencher lá um mapinha comportamental e eles vão dar pra vocês os seus valores, as suas forças, as suas fraquezas, pra vocês irem dando uma olhada. O meu, gente, que eu fiz, quem fez foi a Marta, que é uma coach, e ela fez o meu, ó, um perfil comportamental.
Então esse meu perfil, ó, ele tem folha pra caramba. Então aqui ele fala exatamente quais são os meus gráficos de influência, quais são os meus gráficos comportamentais, meu tipo psicológico, né? Então esse aqui é um mapa comportamental completo. Ele tem 40 e poucas páginas, tá? Então isso aqui é como se fosse um mapa guia do que eu preciso melhorar em mim, tá? Só que isso aqui é pago. Isso aqui não é qualquer pessoa que faz, tem que ser um profissional que trabalhe com esse perfil comportamental, tá? Se vocês quiserem também posso indicar, dar o contato da Marta pra vocês, que ela é excelente. Ela é Master Coach e ela é especialista nisso, tá? Mas se vocês quiserem, também vou deixar lá no Telegram o site do gratuito, pra vocês terem uma ideia de como é que funciona. E aí dentro desse SWOT vão ter o quê? Suas oportunidades e as suas ameaças também. O que são oportunidades e o que são ameaças, tá? Quais são as oportunidades que você tem no seu meio que podem favorecer você com relação à sua meta, tá? Então, por exemplo, eu hoje trabalho em feira, eu hoje trabalho com palestra, trabalho com workshops, e isso pode, de alguma forma, me favorecer quando eu for fazer um lançamento de algum produto meu, por exemplo. Então, eu vou anotar isso ali, isso é uma força. Eu tenho uma força que eu sou uma pessoa que eu tenho... O meu perfil é influencer, né? Então, eu sou uma pessoa que acabo influenciando outras. E como eu posso trabalhar isso a meu favor, né? Trabalhando com o que eu trabalho. Então, a gente tem que começar a ver quais são as oportunidades, né? Que a gente tem na nossa frente e que a gente pode, de alguma forma, tá aproveitando. E quais são as nossas ameaças? Quais são as coisas que podem distrair a gente do nosso foco e do nosso objetivo? Por exemplo, eu gosto muito de ficar em rede social. E rede social pode de alguma forma estar me prejudicando. Então eu tenho que deixar de ficar em rede social. Eu tô trabalhando com alguma coisa que pode de alguma forma estar prejudicando o meu desempenho. Então eu vou diminuir isso. Então é muito importante que vocês também tracem quais são as suas oportunidades e quais são suas ameaças. Tô anotando aqui, David, porque eu vou te bloquear, tá? Assim que essa live acabar, querido. Então, já que você tá falando besteira, para de falar besteira, sai logo desse perfil, porque não sei se você percebeu, mas aqui o alinhamento é outro. E assim que acabar essa live, eu vou estar te bloqueando. Enfim, vamos continuar. Então, esse SWOT, se vocês quiserem, eu vou deixar lá no Telegram, tá? Pra vocês fazerem esse perfil aí gratuito. E aí eu coloco aqui, ó. As minhas forças e fraquezas é tudo que eu tenho no meu interno, dentro de mim, tá? E as minhas ameaças e oportunidades são tudo que a gente tem no nosso externo. São o nosso fator externo e que a gente pode trabalhar, tá? Ó. E aí eu deixo tudo anotadinho aqui. E os meus valores também. Outra coisa, gente, que eu sempre anoto aqui, ó, é a minha missão. Eu não sei se vocês pararam já pra se questionar. Vocês sabem qual é a missão de vocês? Vocês já estão alinhados com isso? Vocês sabem o que vocês querem fazer da vida? Ou se vocês estão, se vocês estão hoje simplesmente trabalhando com qualquer coisa, fazendo qualquer coisa a troco de dinheiro. Isso é muito sério. Isso é muito sério, gente. Vocês simplesmente estão trabalhando por trabalhar. O que vocês fazem é realmente aquilo que vocês amam. Vocês fariam, de fato, o que vocês fazem hoje, mesmo sem receber nenhum centavo, sabe? O que vocês fazem hoje transborda na vida de outras pessoas, transforma pessoas. Se vocês me disserem que sim, vocês estão coerentes com a missão de vocês. Mas se vocês me disserem que não, sugiro que vocês comecem a procurar, de fato, qual é a missão que vocês têm na Terra. Né? Qual é a missão que você... Pra que vocês vieram pro mundo? Porque, gente, Deus, o Criador de tudo que é, Ele não colocou a gente no mundo só pra assistir televisão, entendeu? Fazer fofoca da vida dos outros e ficar na frente do sofá comendo Nutella e pipoca. A gente tem um propósito pra estar aqui. Então é muito importante que a gente conheça qual é o nosso propósito de fato.
né? Então, se vocês não sabem, estão perdidos, querem uma clareza para isso, né? Querem uma ajuda, uma orientação para isso, lá no meu Telegram também coloquei alguns livros. E dentre eles tem um livro que fala exatamente sobre identidade, tá? Que é para vocês se conhecerem de fato, qual é a sua verdadeira essência, qual é a sua verdadeira identidade e qual é a sua missão de vida. Então eu sugiro que vocês façam uma imersão aí dentro de vocês, tá? Para vocês conhecerem de fato qual é a missão de vocês, tá? E aí eu anoto aqui o que eu tenho que fazer mais e o que eu tenho que fazer menos, ó, mais e menos. Por exemplo, Raniele, eu tenho que estudar mais, né? Mas você já estuda, sim, só que eu tenho que estudar de forma direcionada, com coerência em cima do planejamento que eu tenho para 2021. Eu anotei aqui. Ter clareza e consistência nas minhas metas. Criar ações para alcançar resultados. E aí você vai anotando aqui, ó. Ter mais network, fortalecer mais o meu branding, né? Porque é muito importante que a gente trabalhe esses 5 pilares. Que quais são os 5 pilares, né? Novas pessoas, novos caminhos. Novos caminhos vão te dar o quê? Novas oportunidades, novas ideias, novas ações e novos resultados. Então, quanto mais a gente trabalhar isso, mais resultado a gente vai ter no final. Quando eu falo que lá no final a conta fecha, é verdade. Não adianta só você estudar. Você tem que ter um alinhamento do que você está estudando. O que de fato você quer fazer? Para que você está estudando? Nada pode ser assim aleatório. Tô estudando porque eu quero saber mais. Mas sabedoria, gente, não é só você saber. Sabedoria é você aplicar. Então não adianta nada você ler muito, ficar com essa obesidade de conhecimento e não colocar as coisas no plano da ação. Sabedoria é saber agir. Tem poder quem age. Não tem poder quem planeja. Não tem poder quem sonha, quem pensa. Tem poder quem age. Então é muito importante que a gente comece a trabalhar esses pilares. Sei que são muitas coisas, são muitas informações, mas são informações que são necessárias e que são cruciais aí para vocês terem um desempenho, uma alta performance. Porque o que é alta performance? É vocês elevarem tudo pro nível mais alto, pro nível mais hard, para vocês terem resultados satisfatórios na vida de vocês, tá? Se quiserem fazer alguma pergunta, vamos perguntar, tá? Pode perguntar. Estou aqui para responder. E aí, seguindo essa linha, o que eu faço? Eu faço um planejamento, tá? Um planejamento de 6 meses, um planejamento de 12 meses e um planejamento de 3 anos. Raniele, mas para que você vai fazer um planejamento de tanto tempo? É pra gente não esquecer aquilo que a gente sonha. É pra gente não esquecer aquilo que a gente quer. E a gente, de vez em quando, olhar pra isso e falar assim, opa, tô saindo da rota. Opa, meu alvo era esse, por que eu tô indo pra esse? Tá? Não tem problema de vocês mudarem ao longo do percurso. Não tem problema. Mas é muito importante que a gente tenha uma direção pra seguir. Que a gente não fique perdido, tá? Então, ó, por exemplo, esse aqui é o meu planejamento de 6 meses, tá vendo? Então, aqui eu coloco, ó, produto 1, que é meu produto digital, quanto que eu cobro de ticket médio, quantas alunas eu quero ter, quanto eu vou ganhar, tá? No decorrer desses 6 meses. Esse aqui é o meu produto número 2, quando eu vou lançar, de quanto em quanto tempo, quanto eu vou cobrar, quantas alunas eu quero ter, quanto eu vou ganhar, tá? Esse aqui é o meu produto número 3, que é o evento, eu vou colocando, tá? Esse aqui são produtos online, esse aqui é evento presencial. Esse aqui é o produto número 4, que é o produto que eu vou começar a produzir ainda. Então é sempre bom que a gente deixe uma lacuna do que a gente ainda vai começar a fazer. Então, por exemplo, 2021 eu vou escrever meu primeiro livro. Então o que eu tenho que começar para escrever o meu primeiro livro? Começar, entendeu? Então anota aqui, ó. Em 6 meses você tem que ter 2 capítulos, sabe? Então você começa a colocar aqui o que você quer e dá uma data pro que você quer. Raniele, mas o que eu quero é emagrecer. Então coloca que você quer emagrecer. Daqui a 6 meses eu quero emagrecer 5 quilos. O que eu preciso fazer para emagrecer 5 quilos?
Eu quero... Maravigold é você, maravilhosa. Eu quero, sei lá, encontrar um homem. Daqui a 6 meses eu quero viver um relacionamento maravilhoso. Só que antes de eu viver um relacionamento maravilhoso, eu tenho que ser uma pessoa maravilhosa. Eu tenho que ter uma vida incrível. Então o que eu preciso fazer para eu trabalhar isso em mim, para depois eu dar isso para o outro? Então tudo isso vocês vão anotar. Gasta caneta, gasta papel, tá? Mais um livro, né? Em nome de Jesus, esse livro vai sair. Já tem nome, já tem título, entendeu? Já comecei a esboçar, já tem algumas páginas. Então, em breve vai sair meu livro. Se prepara, meu amor. E o último item é o quê? É o seu lifestyle. Então, é muito importante que você coloque aonde você quer estar morando daqui. Olá, maravilhosa! Aonde você quer estar morando daqui a 6 meses, 12 meses e 3 anos? Quanto você quer estar ganhando? Porque, por exemplo, eu quero ganhar 20 mil, 30 mil, mas hoje eu ganho 2. O que eu tenho que fazer para ganhar mais? Quais são as estratégias que eu tenho que tomar? Entendeu? Então, é muito importante que você coloque isso. Faculdade de quê? Fototerapia com... Que faculdade é essa, meu Deus? Fototerapia com planejamento? Conheço essa faculdade não, hein? Mas tudo bem. Onde eu quero estar morando, quanto eu quero estar ganhando, para onde eu quero viajar esse ano. Então anota tudo o que você quer fazer esse ano, tá? Qual carro que você quer ter, se você já tem o carro que você quer trocar, se você não tem o carro que você quer comprar, tá? E quais são os hobbies que você quer praticar esse ano. Então, por exemplo, eu quero fazer pole dance, continuar, né? Eu quero praticar pelo menos 2 atividades novas, para quê? Para trabalhar esses meus neurônios, né? Para eu ativar neurotransmissores, para eu ativar outras habilidades em mim. Porque as habilidades, elas são construídas como músculos, né? Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Lembra que eu falo treino é treino e jogo é jogo? Só que antes do treino e o jogo tem a preparação. Então é muito importante que a gente comece a estabelecer isso. Eu não tenho como praticar pole dance se antes eu não fizer o quê? Um alongamento, um aquecimento, um fortalecimento, para depois praticar o pole dance, né? Básico, para depois passar para um pole dance avançado. É bem assim em todos os estágios da nossa vida. Então a gente vai anotar isso muito bem anotadinho, tá? E depois a gente vai colocar o quê? Um plano de ação em cima daquilo que vocês planejaram, tá? Então, por exemplo, eu planejei que eu quero começar a pensar no meu tripé de vendas. Eu tenho 2 produtos, mas eu quero criar mais um. O que eu preciso trabalhar para que esse terceiro produto comece a nascer, né? Eu vou estar fazendo uma gestação do meu sonho nesse momento. E aí eu vou lá, vou escrever o tema, vou escrever o que eu quero que aconteça, o roteiro, o que eu preciso fazer para ele começar a acontecer. Então, tudo isso tem que ser planejado com antecedência. Você vai criar tudo direitinho, estruturar tudo direitinho, antes de começar a fazer de fato, tá? E aí, vocês vão colocando tudo que vocês quiserem, tá? E aí, nesse mesmo caderno, a gente pode trabalhar depois o quadro dos sonhos, que vai ser um outro tópico que eu vou dar. As frases de afirmação, que eu vou passar para vocês também. O ser, ter e fazer, também vou passar para vocês isso. Enfim, então o caderno eu uso basicamente para isso, tá? Ele serve para eu planejar, para eu ter foco no meu alvo, né? Então isso aqui foi a maneira que eu encontrei de me planejar melhor, tá? De me conhecer melhor. Então eu anoto tudo que eu tenho que anotar aqui. Outra coisa que eu uso também, que funciona muito, e eu vou deixar lá no Telegram também, se vocês quiserem ter como modelo, é isso aqui, ó. Planner. É uma agenda, né? Só que eu prefiro usar o planner, por quê? Porque eu gosto de botar ela bem na frente, na frente do meu escritório. Então eu uso, por exemplo, aqui, ó. Aqui são todas as minhas frases de motivação, né, de ativação. E aqui normalmente eu coloco o que eu tenho que fazer, tipo o vídeo que eu tenho que gravar, o meu planner, enfim. Por que eu faço isso? Todo ano eu escolho um arquétipo ou um animal para eu trabalhar, um símbolo, alguma coisa para poder ativar esse gatilho na minha cabeça.
Então, ano passado, eu usei a borboleta. Por quê? Porque foi meu ano de transformação. O ano que eu estava transformando algumas coisas e que eu queria passar para outras pessoas esse processo de transformação. Só que o arquétipo da borboleta é um arquétipo que você não pode ter... vocês que são inspirações, gente. Agradeço, tá? O arquétipo da borboleta é um arquétipo de liberdade, de libertação. Então não é um arquétipo que a gente pode ficar muito tempo com ele. Por quê? Tudo que é muito livre não cria raízes no chão, né? Logo, se você quer sonhos maiores, você tem que ter planejamento e foco, raízes no chão. Você não pode ser muito sonhador, muito imaginativo, porque senão você não vai conseguir tirar as coisas do plano do sonho. Então a borboleta para mim no ano passado foi importante porque eu precisava resgatar esses valores, tá? Só que hoje eu coloquei a seta. Então eu comprei um post-it de seta, tá? Que foi o que eu achei que mais se identificava comigo esse ano. E esse post-it de seta, ele vai fazer o quê? Que todas as vezes que eu olho para ele, ó, o meu subconsciente entenda que faca na caveira. Entendeu? Isso aqui é seta. Seta no alvo. Então, tudo que eu quero tá descrito aqui na minha frente. Tudo que eu quero tá descrito na minha frente. Então, eu tô fazendo live com vocês e eu posso ler aqui, ó, quanto você quer aquilo que você quer. Paga o preço, porque lá na frente a conta fecha. Entendeu? Então, eu vou anotando tudo isso e deixo isso na minha frente pra eu estar sempre lendo. Sempre lendo, sempre ativando isso e não esquecer isso de dentro de mim. Tá? Então, sugiro também que vocês façam isso, que vale muito a pena. E o planner, eu uso da seguinte forma, ó. O planner, esse aqui é o planner anual. Então, eu coloco tudo que eu tenho planejado pro meu ano. Olha quanta coisa eu já tenho planejado pro ano que vem, gente. Tudo que eu tenho planejado pro meu ano. Então, por exemplo, palestras, workshop, feira, lançamento. Tudo que eu tenho pra esse ano, eu coloco aqui, ó. São os 12 meses, tá? E aí, eu imprimo individual de cada mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, tá? Até dezembro. E eu vou anotando ali tudo que eu tenho que fazer durante aqueles 30 dias. Pra quê? Isso é um raio-x rápido, um mapa rápido do que eu tenho que fazer durante aquele mês. Só que além disso, eu uso o planner semanal. Isso é organização, tá, gente? Então, quem quer ter organização, disciplina, tá vendo? Tá ouvindo, Rô? Disciplina com horário, é isso aqui que funciona, ó. Planner. Planner semanal. Por quê? Todos os dias, eu normalmente faço meu planner semanal no domingo, tá? Então, eu faço o planejamento da minha semana inteira. Por quê? Porque eu tenho que visualizar tudo que vai acontecer durante a minha semana. Tudo que eu preciso fazer. Todas as ações que eu tenho que fazer. Para que eu consiga cumprir com tudo que eu me comprometi nessa semana. Então, por exemplo, eu coloquei lá de segunda a domingo. Essa semana, ó, eu coloco aqui, tenho live todos os dias, 5 horas da manhã, tá? Depois eu tenho mentoria, ó, de 5h30 às 7 da manhã. Então tá tudo anotado aqui, ó. Academia, então já anoto tudo, tá? Lives que eu vou fazer, eu anoto tudo. Então, por exemplo, lá eu tô montando a minha mentoria, por exemplo. E eu preciso estudar algumas coisas específicas para a mentoria. Eu sou muito curiosa, então eu adoro estudar. Tudo que as pessoas me dão, eu quero aprender. Só que nesse momento eu preciso focar na mentoria. Então o que eu preciso estudar para a mentoria? Aí eu vou lá e anoto aqui, ó. Estudar todo dia, 20 minutos. Aí, Rô, anota aqui, ó. Todos os dias, ler uma página de livro. Entendeu? E aí eu venho aqui e coloco, ó, todos os dias eu vou ler a página desse livro. 20 minutos, 10 minutos, que seja. Mas você vai estar toda hora olhando aquilo ali. Olhando, que você tem que fazer aquilo. Anotar, né? Live é tudo. Anotar é tudo. Então eu coloco aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho que estudar energia feminina e masculina, por exemplo. Aí eu coloco aqui, eu vou estudar energia feminina e masculina durante 2 dias. Eu vou estudar sobre hormônios neurotransmissores, por exemplo. Eu vou estudar hormônios neurotransmissores, estudei energia feminina e masculina segunda e terça. Vou estudar hormônios neurotransmissores quarta e quinta.
E aí eu sei que eu tenho sexta, sábado e domingo. Gente, todo dia é dia de estudo. Não tem esse negócio de sábado, domingo, feriado, não. Todo dia é dia pra quem tem foco, tá? Quem tem foco, todo dia é dia. Então, mesmo que a gente não tire muitas horas do nosso dia pra estudar, mas que a gente especifique 30 minutos, 20 minutos, 1 hora. Mas é melhor você fazer um montinho, um montão, entendeu? Um pouquinho todo dia, 365 dias, do que a gente deixar pra fazer muita coisa em um dia só. Porque nem o nosso cérebro capta tudo. Nem o nosso cérebro absorve todas essas informações. Então, se você estudar todos os dias 30 minutos, vale muito mais a pena do que você deixar para estudar uma vez na semana, 5 horas direto. Então, estuda todos os dias um pouquinho. E aí vocês vão ver que a cabeça de vocês vai expandindo, a consciência vai expandindo. Vocês vão tendo muito mais raciocínio rápido, sabe? Vocês vão começar a ter planejamento. Nossa, tudo vai mudar. E quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. O meu signo é Gêmeos, mas meu ascendente é em Aquário, né? Geminiano é muito curioso. Só que uma das coisas que o geminiano tem de ruim é essa curiosidade. Ele fala muito e tal, só que ele nunca tem foco em nada. Ele começa tudo e não termina nada. E aí, como eu já sei disso, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fortalecer essa fraqueza, entendeu? Comecei a me policiar de todos os dias eu fazer alguma coisa, mesmo que seja pequena, entendeu? E todos os dias eu pego e estudo alguma coisa. E aí a pessoa fala, mas como você estuda tanta coisa ao mesmo tempo? Me planejo. Todos os dias eu estudo alguma coisa diferente, não é sempre a mesma coisa. Porque se eu for ficar esperando acabar um livro para começar outro, e um livro para começar outro, pra mim é ruim, entendeu? Eu prefiro ler 2, 3 livros ao mesmo tempo, que aí eu vou exercitando também a minha memória, sabe? A forma como eu vou trabalhando o meu sistema cognitivo, como eu vou trabalhando a minha expansão de pensamento. Eu gosto de trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. Gente, nós somos mulheres multidisciplinares. A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo em casa. Por que a gente não pode estudar 1000 coisas? Quando a gente está no primeiro grau, a gente não estuda várias matérias. É a mesma coisa. E a gente não absorve tudo. Então, a gente pode, sim, estudar várias coisas ao mesmo tempo. Essa história de que, eu não consigo, eu tenho que terminar primeiro um para começar o outro. Não, vocês podem. Só que vocês têm que se permitir, dizer para vocês que vocês podem. Porque vocês podem ter e ser tudo aquilo que vocês quiserem. Mas se vocês se sabotarem e disserem para vocês que vocês não podem, assim o seu cérebro vai interpretar. Né? Mas se vocês disserem pro seu cérebro que vocês podem, que vocês são capazes, que vocês são eficientes, e se recompensarem, darem um merecimento de vocês, né? Que é o MM, o momento de merecimento, aí o seu cérebro vai entender que é só hoje. Só hoje eu tenho que levantar cedo para estudar. Só hoje eu vou levantar. Só que é mentira, a gente engana o cérebro, entendeu? Só hoje eu vou fazer isso. E aí você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Todo dia. Todo dia segunda-feira. Até sábado e até domingo. E aí eu uso esse... Danou-se, né? E aí eu uso esse planner, tá? Aí junto com esse planner, que tem todos os dias aqui, eu uso também, meu amor, uma ferramenta babado. Que chama-se cardápio semanal. E aí a pessoa fala pra mim, Raniele, como que você consegue fazer dieta? Como que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Aqui, ó. Cardápio semanal. Aqui tem a lista de compra que eu quero. E aí aqui eu planejo tudo que eu quero comer na minha semana. Não que eu não fuja da minha dieta. Fujo também, sou ser humano. Mas aí aqui eu planejo tudo que eu quero. Você é assim também? Isso, 2, 3 livros de uma vez. Mas não fala pra ninguém. Vergonha? Minha filha, vergonha é roubar e não poder carregar. Agora o que a gente tá fazendo por nós mesmos, a gente tem que ter vergonha de ninguém, eles que lutem, entendeu? Eu falo, a gente não tem que ter medo de falhar, a gente não tem que ter medo de errar, a gente tem que ser livre. Pior são as pessoas que não são, entendeu? Nós somos livres pra errar, pra falhar, pra ter medo, entendeu? Não tem problema. A gente só não pode persistir no mesmo erro. Agora erre muito, erre rápido e gaste pouco. E ninguém tem nada a ver com a sua vida.
Coloca bem assim, porque quando alguém vai falar alguma coisa comigo, eu falo, tá cuidando da sua vida, amada? Não, né? Porque se você tivesse, você não tava cuidando da minha. Vai cuidar da sua vida. Então, quando a gente é livre, a gente consegue falar isso pro outro com a maior naturalidade do mundo, sabe? Sem essa preocupação, sem esse jugo pesado nas costas de ai, a pessoa vai ficar chateada comigo. Ai, as pessoas vão ficar, de mimimi. Problema delas, mimimi é pra gato gago, entendeu? Cada um com os seus problemas. Agora a gente não pode se paralisar, nem se esconder, nem se vitimizar por causa de ninguém, não, tá? A gente não merece, não deve fazer isso por ninguém. E aí eu uso esse cardápio semanal, tá? Esse cardápio semanal eu coloco a lista de compras, o que eu quero comer, tudo certinho. É libertador, né, Margot? Maravilhoso, meu amor. Ser livre não tem preço, cara. Ser livre é foda. É de você falar o que você quer, o que você tem vontade, sabe? Isso também não significa que todo mundo tem que concordar com você e que o que você fala é uma verdade absoluta, não. Mas a vida é sua, então por que você não pode ter poder da sua vida? Por que você tem que dar o poder da sua vida pro outro? Por que o outro é mais importante do que você mesmo, sabe? A gente tem que parar com isso de precisar da validação, da aprovação, aprovação social, aprovação do outro, sabe? Aprovação da família, sabe? A gente tem que parar com isso e ser autorresponsável. Porque tudo que acontece na nossa vida é a gente que permite. Se a gente permite que o outro entre, que o outro passe a energia dele pra gente, é a gente que tá permitindo. E a gente tem que parar com essa mania, a gente tem que parar com isso, sabe? Olhar pra gente em primeiro lugar. R muito, R rápido e R barato, exatamente isso. Tem problema errar não, gente. Cai, levanta, levanta, cai, cai, levanta, levanta, cai. Faz parte do processo. Todo mundo que é bem sucedido hoje, todo mundo que tá lá no ápice, que tá lá no topo, foi um dia um fracassado. Raras foram as pessoas que chegaram no topo e não tiveram nenhum fracasso. O fracasso faz parte do percurso. Ele tá ali entre o início e entre o ápice, sabe? Ali no meio, normalmente, do teu caminho vai ter um fracasso e tá tudo bem. Aceita isso, sabe? Isso faz você crescer como pessoa, crescer como ser humano. É incrível, não tem problema a gente errar, faz parte do processo. E a outra parte é esse planner financeiro, ó. Então aqui eu anoto tudo que eu gastei na minha semana, com cursos, tudo que entrou, tudo que saiu eu anoto aqui. E aí no final do mês eu junto, né? Isso aqui é uma planilha que eu faço, toda semana eu faço esses 3 aqui, ó. Então é o planner semanal, é o meu planner de alimentação e é o planner financeiro. Então, eu normalmente grampeio eles, ó, e ficam lá 4, por exemplo, quando tem 4 semanas. E aí, depois, no final do mês, eu faço um balanço do que eu gastei, do que entrou, do que saiu, enfim. Do que eu tenho que melhorar, do que eu tenho que fazer. Então, são ferramentas que eu gosto muito de usar, que me ajudam muito e que sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de estar compartilhando com vocês. E aproveitando que é final do ano, né, gente? É sempre bom a gente começar a incorporar novas atitudes, novos hábitos, para que nesse próximo ano aí que tá vindo, seja um ano diferente. Seja um ano de planejamento, de foco, né? Tava precisando ouvir. Vocês adoram ouvir essas lapadas, né? Deu ânimo de começar? Isso aí. Bora. Eu vou deixar lá no meu Telegram, tá? Quando acabar aqui a live, eu vou deixar o link do meu Telegram nos stories. Aí vocês entram no Telegram e eu vou deixar lá a planilha do planner. Vou deixar o site para vocês fazerem o DISC também, tá? Que aí vocês vão ter um mapeamento, não é um mapeamento completo, como eu falei. Mas se vocês quiserem o contato da Marta, que foi a pessoa que fez o meu mapeamento, que é esse aqui completão, não sei quanto ela cobra, tá? Não sei. Vocês podem ver com ela também, se vocês quiserem. Mas se não quiserem pagar ou não puderem, façam um gratuito, que aí vocês vão ter mais ou menos uma ideia do perfil comportamental de vocês. E eu vou deixar também uma ferramenta chamada Roda da Vida. Para que serve essa ferramenta Roda da Vida? É uma ferramenta onde a gente trabalha as 12 áreas da nossa vida. E ali vocês vão colocar
pontuação em cima de cada área. Por exemplo, saúde. Quanto você avalia a sua saúde? Quanto você avalia a sua família, né? Seu relacionamento com a família? Quanto você avalia o seu financeiro, né? O seu trabalho? Aí você vai colocar lá na roda da vida. Tudo que a gente foca cresce. Então vocês vão escolher 1, 2 áreas no máximo para vocês focarem no próximo ano. Ou no próximo trimestre ou semestre, tá? Então, por exemplo, eu preciso focar na minha área do relacionamento. Então vocês vão focar durante 3 meses ou 6 meses nessa área. Tudo que a gente foca cresce. Quanto mais vocês focarem nisso, mais vocês vão crescer nessa área, tá? Então é muito importante que a gente saiba o que a gente tem que fazer aí ao longo do caminho, tá bom? É basicamente isso, gente. Essa aí é minha rotina diária, mensal e anual que eu faço pra me planejar e me organizar. Amanhã eu vou fazer uma outra live 8 e 6 da manhã, tá? E nessa outra live eu vou falar sobre algumas outras coisas que são muito importantes também. A gente precisa aprender a agradecer pra gente liberar o fluxo de receber coisas. Então amanhã eu vou falar pra vocês sobre gratidão. Então é muito importante a gente exercitar a gratidão. E vou falar também com vocês sobre fábrica de bondades, coisas boas que a gente pode estar fazendo, energias que tem que estar se renovando aí todo ano. Então todo final de ano eu faço isso sempre, tá? Mas normalmente final do ano as pessoas estão mais motivadas a fazerem isso. A limpar a gaveta, dar coisas para pessoas que precisam, ajudar pessoas que precisam de fato com alguma coisa. Então amanhã eu vou falar sobre isso. Quanto tempo eu levo em média para organizar a minha rotina no domingo? Então, eu hoje já tenho prática, né? Então, normalmente eu levo uns 30 minutos no máximo. E aí, por exemplo, eu não preciso organizar tudo. Eu posso organizar, por exemplo, o que eu já sei que eu faço com frequência. Então, eu organizo, por exemplo, todos os dias, 5 horas da manhã eu tenho live. Depois, 5h30 eu tenho mentoria. Toda segunda, quarta e sexta eu tenho academia. Então já tem coisas que você sabe que você faz sempre. Então você já pode ir organizando. E aí você já vai anotando tudo que você já sabe que já tem. Isso já vai dar uma grande facilitada, entendeu? E aí eu sugiro que vocês façam pelo menos segunda, terça e quarta. Que aí vocês vão ficando mais organizados ao longo do tempo. Eu já faço isso rápido porque eu já tenho prática. E quanto mais prática você tem, mais rápido vai ser, entendeu? Mas no começo, para vocês pensarem, pode ser que seja um pouquinho mais moroso, mas é possível de fazer. Queremos a Marta, né? A Marta é maravilhosa, gente. Quem quiser me pede o e-mail, o arroba, porque eu não sei qual é o arroba dela. Eu vou printar e vou colocar lá nos meus stories também, tá? E aí vou deixar as ferramentas lá no Telegram. Então, quem quiser, corre para o Telegram e baixa. E aproveita que essa semana é a última semana do ano e foca nisso. Foca em criar um planejamento, faz com calma, começa a fazer as coisas bem organizadas, que aí vocês vão ver que vocês vão ter resultados fantásticos, incríveis. Só partindo desse primeiro planejamento aí que vocês vão começar a fazer, tá? E se vocês quiserem tirar alguma outra dúvida, quiserem me perguntar, só ir lá nos meus stories, só ir lá no meu inbox e falar comigo, tá? Que aí eu tô falando com vocês. Lá no meu Telegram deixo livro, deixo um monte de coisa também, gente. Então quem puder e quiser, né, receber conteúdo, vai pra lá, porque eu sempre tô disponibilizando alguma coisa também pra galera que me segue, tá? Se quiserem orientações. Gratidão vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. E amanhã, 8 e 6 da manhã, eu vou estar aqui de novo fazendo outra live, tá? Então, quem quiser participar da live, fica comigo que amanhã vou trazer mais conteúdo. Isso aí, ó, Marta Coach, gente. Segue ela quem quiser, ó, @Marta Coach. Muito feliz por estar aqui nesse momento. Gratidão. Maravilhosas. E aí, estamos juntas. Amanhã, meu Telegram é canal Rani Muniz. Mas eu vou deixar lá nos stories, tá? Pra quem quiser. Mas é canal Rani Muniz. E aí eu vou deixar que aí é só vocês arrastarem pra cima e vai direto pra lá. Mas se digitar canal Rani Muniz, acha também. Tá bom?
Beijo, beijo e até amanhã, 8 e 6 da manhã. Fiquem com Deus, amores.